Olá, muito boa noite. A Rede Pará Saúde dá as boas-vindas e deseja um feliz e longo caminho para este canal que chega a partir de hoje para falar de saúde, para conversar com especialistas, para informar, debater, propor, trocar ideia, transmitir conteúdos. E aqui do meu lado na bancada, o nosso amigo jornalista publicitário, Gilvan Capistrano. Muito boa noite, prazer estar aqui contigo. Boa noite, Cris. É um grande desafio também começar esse canal de saúde na Rede Pará, né? E põe desafio nisso. Eu acho que a gente vai aprender um bocado, acho que a gente vai ter muito assunto para tratar aqui. E o bacana é que a gente escolheu duas pessoas maravilhosas aí e uma pessoa que é referência mundial, né? Que é o Dr. Técio, que está ali. Eu acho que hoje, para começar, para vocês que estão nos ouvindo, a gente vai falar sobre transplante de órgãos e a gente teve um contato com duas pessoas que realmente são as sumidades, né, nessa questão, que é o Dr. Técio Genzini, médico cirurgião que é de São Paulo e trabalha muito aqui na região da Amazônia com essa questão, e também o Dr. André Rodrigues, né, que temos muito que conversar com ele aqui do Pará, também médico cirurgião, e eles vão dar assim, uma aula hoje para a gente sobre a questão da necessidade do transplantes, que é um tema de extrema importância. Muito bom dia, doutor André, seja bem-vindo. Boa noite, Cristina, boa noite ao Gilson, boa noite, Técio, boa noite, Mark. Primeiramente, eu não sou nenhuma sumidade. Sumidade é o Dr. Técio, tá certo? Eu sou apenas um admirador do trabalho deles aqui. Eu acho que vocês estão começando já com um tema bem impactante aqui para a nossa região. E o assunto que nos traz aqui é justamente procurar saber do Dr. Técio a experiência, a visão que ele tem de fazer transplante de órgãos na Amazônia através do programa que ele desenvolveu com a equipe dele, que é o programa Transplante Sem Fronteiras. É interessante porque o serviço do Dr. Técio é um serviço mundialmente conhecido. Se não me engano, o Técio pode me corrigir. É o maior serviço que transplanta pâncreas no mundo, acho que pelo 3º ou 4º ano, tá certo? Seguido. O Técio é um paulista, tá certo? Nascido em São Paulo, criado em São Paulo, fez faculdade em São Paulo, residência em São Paulo, mas, no entanto, tem uma identificação com a região amazônica muito interessante. Então, o que eu acho interessante... Casou com uma paraense, é isso? Isso, também aqui para nós é um homem de bom gosto, casou com uma paraense, tá certo? Agora, o que eu vejo interessante é o seguinte: primeiro, qual é a visão que ele tem da transplantação de órgão na Amazônia, numa região desfavorável do ponto de vista econômico? Segundo, qual a experiência que ele tem na transplantação de órgãos na Amazônia e no Brasil, com o programa Transplante Sem Fronteiras? E terceiro, qual é o impacto econômico e social deste trabalho para a sociedade amazônica? Isso é que eu gostaria que o Dr. Técio discorresse nesse nosso podcast aqui. Muito boa noite, doutor Técio. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso podcast de saúde. O senhor que está aí em Rio Branco, no Acre, nesse momento. Cris, só um instantinho, deixa eu só apresentar aqui o Mark, que o Mark está olhando para a gente aí. O Mark está em São Paulo, só para poder compor nossa mesa. A gente está em vários lugares do Brasil, né? A gente está no Acre, está em São Paulo e está em Belém. É isso. E o Mark é diretor de cinema, fez um filme extraordinário sobre transplante, né? Sobre esse universo. Foi até no Acre, acompanhou as pessoas, né? Viveu essa situação. O doutor estava falando há pouco com a gente. Estou só querendo dar um alô para o Mark, depois o Mark vai falar mais sobre esse trabalho. Fazer a apresentação dele aí, né? Dar uma boa noite. Vamos lá, dele. Cris. Vamos lá, doutor Técio. Boa noite, Cristina, Gilvan, Mark, André. Queria primeiro agradecer o gentil convite para participar desse podcast.
E é um assunto que, na verdade, traz. Nós somos apaixonados aqui por esse assunto, porque é um assunto muito desafiador, é um assunto que envolve muita batalha e, nesse momento, é a história de uma vida. Porque eu sou formado há vou fazer 33 anos de formado, e nesses 33 anos, com certeza, me dediquei aos transplantes de órgãos. E como o André citou, né, assim, por coincidência do destino, eu tive a sorte de me ligar ao povo paraense, inicialmente, através da minha esposa. Tive a sorte de casar com uma paraense. E me apaixonei pela região. A primeira vez que eu fui aí no Pará, eu fiquei impressionado com o rio, ali na bacia do Rio Guará, né? Com a grandeza, né? É incrível, eu achei uma coisa incrível. E eu já vinha, na verdade, fazendo um trabalho em Rio Branco, que era um trabalho que, desde que eu me formei, desde que eu terminei a residência, em 96, eu comecei a fazer atendimentos. Isso também foi por uma coincidência. Um paciente que eu atendi em São Paulo, um dia me convidou para fazer uma palestra. Falou, doutor, ele foi tratar por uma cirrose lá em São Paulo. E ele falou, doutor, será que você não podia dar um pulinho lá na minha terra? Porque tem muita gente com esse problema. E eu me coloquei à disposição, vim aqui no Acre e, de repente, fui dar uma palestra. Eu pensei que ia ter meia dúzia de médicos, mas tinham 200 pessoas no auditório. Nossa. E das 200 pessoas, eu acho que 180, 190 eram pacientes. E eles todos muito envolvidos através de uma ONG, que é a APAC, a Associação dos Portadores de Hepatites do Acre. E eles estavam organizados em torno do tratamento das hepatites, que aqui é uma região endêmica. E depois da palestra, eles me falaram, será que o senhor não podia atender assim, alguns pacientes? E eu fui numa salinha, eles me arrumaram uma salinha, e eu atendi lá cerca de 10 pacientes. E um deles foi o primeiro transplantado do estado do Acre, que nós levamos a São Paulo e contribuímos para a realização do transplante dele. Isso em que ano, A partir doutor? daí, O primeiro transplantado foi em que ano? isso foi em 96, 97. Eu precisaria pegar exatamente a data que ele fez esse transplante, mas foi por aí. Eu acho que foi em 97 esse transplante. Eu levei esse paciente para lá, ele ficou internado na época, nós trabalhamos na Beneficência Portuguesa. Na época a Beneficência Portuguesa atendia a SUS, né? Hoje, infelizmente, não atende mais. E ele ficou lá internado por 2 meses, foi transplantado e está bem até hoje. E a partir daí começou uma história, porque foi um marco aqui na história do Estado. Os pacientes, os pacientes que tinham condições se deslocavam para fazer transplante em outro local ou morriam. Então, através desse caso, nós criamos um acesso, criamos uma via de acesso. Então, essa associação, essa APAC, essa ONG, me ligou novamente e falou, doutor, foi tão legal aquela primeira vez, vamos fazer isso outras vezes? Falei, tudo bem. Aí eles conseguiam para mim a passagem e a hospedagem, eu vinha para cá a cada 2 ou 3 meses no começo, depois passou a ser mensal, e atendia gratuitamente assim, nas acomodações oferecidas por essa ONG. E isso aconteceu durante até 1994, durante 7 anos aconteceu isso. Foi até 2004, foi de 1997 a 2004. Durante 7 anos eu atendi voluntariamente através dessa ONG. E lá em São Paulo, em 2003, sentindo esse movimento, nós fundamos uma casa de apoio, que também existe até hoje, chama-se APATSE. E a casa de apoio começou a receber esses pacientes carentes de fora, começaram a se hospedar lá. E eles ficavam hospedados, tinha hospedagem gratuita. O governo fornecia a passagem através do tratamento fora de domicílio, TFD. E eles ficavam lá e faziam um transplante. Isso começou a crescer de uma tal forma que em 2004 o governo percebeu que caiu, que tinha reduzido o número de viagens, porque nós fazíamos uma grande triagem aqui e só viajavam realmente quem precisava.
Antes disso, muitas pessoas, até sem indicação de transplante, viajavam para vários lugares para saber o que elas tinham e voltavam e ficavam viajando. E os transplantes que ocorreram nesse período passaram a ser tratados aqui em Rio Branco mesmo. Então, acabou aquele negócio, o paciente transplantava, ficava viajando todo mês para fazer exames fora. E com isso o governo percebeu, poxa, está beneficiando a população, está me economizando passagens desnecessárias. Então vamos fazer um programa aqui. E aí que a Secretaria da Saúde, a CESAC, fez o primeiro contrato com a gente e está até hoje. E aí nós fazemos desde então atendimentos mensais e se desenvolveu o programa de transplantes aqui na região. Já fizemos 60 transplantes de fígado. Ajudamos os colegas aqui a fazerem transplantes renais de 2009 a 2012. Depois nós passamos para a equipe local. Infelizmente o programa parou em 2015. Podemos conversar a respeito das causas, né? Mas agora a Secretaria está conversando novamente com a nossa equipe para retomar o transplante renal, porque a demanda aqui é gigantesca, as diálises estão lotadas. Quantos transplantes de fígado, Técio? Quantos transplantes feitos de fígado? 60. Doutor Técio, pois não. Só para a gente interagir um pouco, então significa que partiu de um convite, um voluntariado, e aí ao longo desses 7 anos, houve já uma percepção de resultados, e aí também em função da necessidade dessa transferência, ainda dessa necessidade de transferência de pacientes, você passou a contribuir com a fundação da casa, com a criação da Casa de Apoio, certo? E continuou, mesmo com a fundação da Casa de Apoio, em que as pessoas podem se deslocar, o senhor compreende que é melhor tratar do paciente no local de origem dele, né? Por isso o senhor continuou a fazer esse trabalho por meio de um programa que foi instituído depois desse seu trabalho com a ONG. Não foi isso? Não foi isso? Quanto a isso, Cristina, eu não tenho a menor dúvida. Isso é um dos questionamentos do André, né? Que ele falou que ele iniciou a fala dele. Aliás, muito obrigado pelas referências aí do início das apresentações. Mas eu não tenho a menor dúvida. Nós fizemos, antes de fazer o contrato com o governo, Cristina, nós fizemos um estudo de 3 anos, eu e os voluntários aqui que me ajudavam. E o Estado tinha cerca de 55 TFDs mensais. Nossa. 55 pacientes se deslocavam para outros estados ou para outras áreas do país, de ônibus, de avião, de vários meios de transporte, com mais 55 acompanhantes. Então eram 110 passagens mensais na época. Um custo muito alto, né? Além de todo o tratamento. E nós reduzimos para 5. Então caiu de 55 para 5, então eram 10 passagens, né, que é 5 pacientes, 5 acompanhantes. E isso que nós mostramos durante 3 anos de trabalho, antes do governo se convencer que seria bom, nós mostramos esses dados e eles falaram, opa, espera um pouquinho. A gente então pode continuar trazendo só um médico aqui e ele vai aqui trocando experiências com a equipe local, fazendo os treinamentos necessários. E isso que nós fizemos. Trouxemos depois enfermeiros para treinarem os enfermeiros aqui, passamos a fazer reuniões clínicas semanais que duram até hoje, discutir todos os casos aqui em todas as vindas. Aí o programa só cresceu e eu acho que hoje é um programa impactante porque tem um outro aspecto, Cristina. Os estados que não fazem transplante, eles continuam cuidando do paciente crônico, o paciente que tem a doença que necessita do transplante. O paciente não muda de estado, ele não muda de cidade, ele continua morando no mesmo local, continua fazendo todo o tratamento, que é um grande ônus, que é um tratamento muito caro. Pela legislação vigente, quando o paciente se desloca para fazer o transplante ele é um procedimento caro e bem remunerado pelo Sistema Único de Saúde. É uma área estratégica do Ministério. Essa remuneração vai para o centro transplantador. Sim. E depois o paciente retorna para a sua cidade e essa cidade, o sistema de saúde local, continua com o ônus do seu tratamento, porque novamente cai naquela remuneração básica do SUS. Sim.
Então, acaba havendo esse deslocamento do ponto de vista econômico, acaba sendo uma transferência de recursos da área mais necessitada para a área mais abastada. É um custo inverso. E, Além do que, Técio, perdão. foi dessa experiência que surgiu, então, o Transplante Sem Fronteira, é isso? Exatamente. Nós batizamos, né, com esse nome, Transplante Sem Fronteiras, porque a partir daí o Amazonas se interessou, nós fomos lá, fizemos 7 transplantes na região do Amazonas. Eu, assim, muito por iniciativa do Dr. André, eu estive algumas vezes conversando aí no Pará, em Belém. Infelizmente as coisas não progrediram, mas nós estivemos em outras áreas. Estivemos em Redenção, estamos até hoje. Em Redenção tem um programa de transplantes renais ativo, uma equipe local e um cirurgião da nossa equipe que se desloca quase que mensalmente lá. Já fizemos mais de 70 transplantes renais lá na região. Que maravilha, hein? Isso. Resultado bom. E era uma região, a Redenção, uma região bem isolada, né? Os aeroportos que estão próximos lá estão a 500 quilômetros de distância. É verdade. Em Palmas Palmas ou Marabá, né? Marabá, Paraupebas, talvez. É isso aí. E lá os pacientes em diálise não tinham como ficar se deslocando. A população pobre não tem muitas vezes esse recurso de se deslocar, fazer o tratamento e voltar. Então é um programa que, para mim, o programa lá é importantíssimo, porque ele salva vidas. O destino do paciente em diálise lá era morrer em diálise. Então agora ele tem a chance do transplante. Eu não tenho dúvida sobre a importância desse programa, tratando-se, né, de um programa desse aqui na Amazônia, porque a Amazônia realmente precisa primeiro, de comprometimentos, né, de compromissos de profissionais da área da saúde. Então, de imediato, parabéns pela iniciativa, pelos resultados aí ao longo desses anos. E eu tenho certeza absoluta que esse programa ele há de funcionar. E a pergunta o programa ele funciona no Acre, porque você falou que você vai com frequência ao Acre, também tem a possibilidade e a continuidade em Redenção, é uma localidade do Pará que é atendida, e os outros estados, o Amazonas, Roraima, Amapá, que a gente sabe que precisa muito, consegue atender os demais estados da Amazônia? Sim, porque na verdade é um programa de transferência de know-how, né? Então, por exemplo, no Distrito Federal, onde não existia transplante de fígado, nós implantamos esse mesmo programa lá no Hospital das Forças Armadas, e hoje, durante 2 anos e meio, nós realizamos 110 transplantes de fígado lá, e com uma equipe local, e hoje a equipe local assumiu o serviço, quer dizer, já há alguns anos eles assumiram o serviço depois dessa nossa experiência em conjunta, e hoje é o maior programa de transplantes do país em relação à população, proporcionalmente à população local. Então, fizemos o mesmo em Goiânia, com mais de 80 transplantes renais realizados lá, e hoje tem um programa aqui local que funciona bem. Estivemos em Itabuna, na Bahia, na Santa Casa, fazendo transplantes renais com eles também, e fizemos a mesma transferência. Então não é uma coisa só na Amazônia, a gente trabalha, Sem Fronteiras pega algumas localidades do país, né? Sim, os últimos 2 transplantes nós fizemos em Uberlândia, aqui não muito distante de São Paulo. Uberlândia não tinha programa de fígado, eles estavam prontos, eles pediram um auxílio do nosso projeto, porque assim, cada situação é muito peculiar, você tem que visitar o hospital, saber as condições, saber a capacitação de todos e adequar o que se necessita. Então, lá em Uberlândia, eles pediram o nosso apoio, então foram 2 cirurgiões lá, em 2 transplantes de fígado, e começou o transplante na região. Então, é assim, um programa que funciona, ele é de baixo custo, ele tem, infelizmente, não existiu o envolvimento do governo federal. Na época, nós encaminhamos esse projeto para lá, com esse nome, e aí o governo criou um projeto chamado Tutorias, há cerca de 10 anos, nunca funcionou, porque os locais tutorados nunca desenvolveram o transplante como nós desenvolvemos. Mas é a questão da experiência, né? Durante 30 anos e o deslocamento. Isso, para se fazer um programa assim, necessita-se um deslocamento frequente e o conhecimento da realidade local. Não adianta você querer fazer o que você faz em São Paulo
fazer aí em Belém. Belém é uma outra situação. É outra realidade. A relação das pessoas é outra, as condições locais são outras, a cultura da população é outra. É tudo diferente. Você precisa viver isso um pouco para entender a necessidade local e começar o desenvolvimento do projeto. E tem que participar, tem que ter a provocação também da localidade, né? Não pode ser uma coisa imposta pelo governo. Tá, vocês vão fazer em tal lugar e acabou. Não, não é isso. Se não tiver essa receptividade, não vai funcionar. Exato, veja, esse programa de trazer as pessoas para São Paulo, essa é a minha maior crítica. O programa de tutorias, inclusive eles fizeram isso aqui no Acre também, e levaram um monte de gente para São Paulo, e passagens aéreas, ficavam lá em hotéis muito bons e viram muitas palestras. Isso custou um dinheiro altíssimo e ninguém que eles levaram hoje trabalha com transplante aqui. E as pessoas que trabalham com transplante são as pessoas que começaram com a gente, participando das reuniões, vivenciando as coisas e foram se envolvendo. E hoje são todos apaixonados por transplante. As coisas aqui só parou durante esses 2 anos de pandemia, mas estava numa crescente o transplante. Eu gostaria então, de fazer uma pergunta para o Tércio nessa questão de transferência de know-how, como ele falou isso, eu acho importante, porque uma das críticas que nós recebemos em relação ao programa do Tércio, e críticas de profissionais médicos, a questão seguinte, mas o Tércio vai lá, faz o transplante, mas ele não monta uma equipe local. Bem, o que é que eu falo para essas pessoas? Primeiro que eles não foram em loco ver o serviço lá do Rio Branco, que não é o serviço do Tércio, é um serviço do Estado, da sociedade acreana. Esse serviço, eu fui lá, a última vez que eu estive lá foi em fevereiro de 2021, e o que é interessante? Você diz que essa transferência de know-how não é dada pelo Tércio, no entanto, você não pergunta se os cirurgiões, se os médicos acreanos querem realmente assumir a responsabilidade da liderança desse serviço lá, sem o apoio do programa Transplante Sem Fronteiras. Eu gostaria que o Tércio falasse um pouco, enfatizasse um pouco essa questão. André, você esteve aqui algumas vezes, você conheceu bem como tudo funciona e você foi direto ao ponto. Exatamente isso. Por exemplo, em Brasília, foram 2 anos e meio e hoje nós não vamos lá. O programa anda sozinho, há muito tempo, mantendo os mesmos resultados. Mas aquele apoio inicial foi muito forte e necessário. Até que o cirurgião local dissesse, olha, pode deixar que daqui para frente eu assumo. Aqui em Rio Branco se criou uma relação com o grupo e eles se sentem muito confortáveis em prosseguir do jeito que está. Agora, André, chegou recentemente, há poucos anos, aqui o Dr. Aloysio, que teve formação lá em São Paulo, e ele está devagarinho assumindo, porque é uma pessoa que realmente está interessada nisso. Estamos conversando a cada procedimento, a participação dele. Aí, como nós vamos fazer no começo, os casos mais simples ele vai fazer, os casos mais complexos a gente vem e faz, e vai fazendo isso sempre cuidando dos resultados, porque o resultado do transplante significa a vida de alguém. Não adianta você simplesmente largar e deixar a equipe local ao Deus dará. Essa outra questão que eu coloco, Tércio, para você perguntar, do ponto de vista econômico e social, quantos desses pacientes você conseguiu trazer para a sociedade do ponto de vista produtivo? Quantos deixaram de ser ônus para a sociedade e hoje em dia, através do transplante que foi realizado, eles trabalham, eles produzem para a família e para a sociedade, deixaram de ser um ônus para a sociedade. Segundo aspecto que eu pergunto para você, o Acre é um estado fronteiriço. Quantas pessoas vocês puderam beneficiar com esse programa? Da Bolívia, da Colômbia, de outros países amazônicos. Porque ali é tripartite, aquela fronteira tripartite Isso. também, né? Fronteira tríplice. Então, em relação à reinserção na sociedade, 90% dos nossos pacientes retomam suas atividades. Só o que realmente estavam muito debilitados e não existe uma recuperação plena, existem ainda alguns problemas de saúde que os impedem, então eles continuam com auxílio.
mas a grande maioria retoma suas atividades. Aqui transplantamos já vários pacientes de Rondônia, do Amazonas, um paciente da Guatemala, um paciente da Bolívia, transplantamos alguns pacientes de tribos indígenas. Bacana. Então é assim, isso amplia muito o acesso a pessoas que não tinham essas condições, porque o acesso aqui, viver aqui é muito mais fácil do que deslocá-los a um grande centro. Então isso não há dúvida. Aqui eles estão próximos à família, os seus culturalmente é muito mais simples lidar com as pessoas que fazem o seu Até tratamento. o pós-tratamento deve ficar muito mais fácil, mais viável, né? A forma com que a enfermeira que trabalha aqui há muitos anos lidar com o paciente aqui é diferente da forma como a enfermeira lá em São Paulo lidar com o paciente. A orientação é diferente, porque ela conhece as dificuldades locais do paciente. Que, por sinal, é paraense, né, Tássio? Não adianta eu querer impor um sistema paulista aqui. Esse negócio de levar o cirurgião para ficar treinando nos melhores hospitais de São Paulo, com todos os recursos e as condições locais, pessoal muito treinado, um povo vivendo de uma forma diferente que aqui. Depois você vem aqui e quer exatamente o que você fez lá. Não vai conseguir fazer isso. Não. Doutor Técio, a gente queria que o senhor retomasse da onde o senhor estava falando. O senhor estava falando da atividade, do retorno à vida socialmente ativa, ao trabalho, enfim. E a importância de se realizar o transplante desse programa todo aqui na região da Amazônia. Então, é importante, né, dentro do que a gente estava conversando, que o programa de saúde ele deve ser universal. Então, não existe, você tem que atender a diarreia, você tem que atender. Você não pode beneficiar um indivíduo a despeito de outro indivíduo, os dois estão doentes. Caso o transplantado passa por uma doença muito grave, de alta letalidade. Se você não transplanta, a letalidade é 100%. Então, dentro disso, como eu disse, essa universalidade, você tem que fazer estratégias dentro das suas condições e atender ou encaminhar esses pacientes mais graves. Os municípios que optam por atendê-los, eles têm o benefício da tecnologia e do desenvolvimento da medicina local. Então, você, junto com o transplante, você melhora uma série de outros processos. Os processos que são implantados para que o transplante dê certo, eles vão melhorar o atendimento em muitas outras doenças. A tecnologia que é trazida aqui no Acre, nós começamos o transplante e aumentou muito o número de hepatectomias, por exemplo, para tratamento de câncer de fígado, quer dizer, é um benefício indireto. O que é hepatectomia, Técio? O que é hepatectomia? Hepatectomia é remoção de partes do fígado para tratamento, geralmente de câncer de fígado. Então aumentou muito, porque o material trazido pelo transplante, o treinamento do anestesista, o treinamento do cirurgião, da instrumentadora, do intensivista, o treinamento da enfermagem, de todo mundo, da fisioterapeuta, todo mundo, para dar certo o transplante, consegue atender essas outras doenças. Então aumentou muito esse tratamento com melhora dos resultados. E em se tratando de SUS, o recurso agora vem para cá. Então isso é um ganho enorme, né, doutor? É um ganho enorme, né? É um ciclo virtuoso e traz benefícios incontestáveis. Agora, obviamente, no contexto SUS, precisa haver o apoio político, porque senão fica nessa discussão. Na verdade, são políticas públicas, né, doutor, que precisam estar direcionadas para essa questão, né? Exatamente. Tem que haver uma política pública que suporte tudo isso, porque, obviamente, faz parte do ser humano. Quando ele está numa área, ele vê uma outra área crescendo, ele fica melindrado, porque faz questionamentos. Isso faz parte do próprio ser humano, mas as pessoas têm que entender que são áreas independentes e que são tratadas de uma forma independente também, cada uma com a sua peculiaridade, porque é aquele negócio, né? Todo mundo vê as pingas que eu tomo, mas não vê os tomos que eu levo. Sim. Então, hoje, por exemplo, eu estou aqui em Rio Branco, eu vim na madrugada de quarta para quinta.
vinda para cá para fazer um transplante de fígado. Chegou aqui, o órgão não era bom, não teve o transplante. Então eu me desloquei, passei 2 dias longe de casa, parei todas as minhas atividades lá em São Paulo e não houve o transplante. Então existe esse ônus também. Isso, né? é um outro problema que nós temos, né? Na verdade, eu sei que a gente vai continuar falando sobre isso, mas eu queria que o senhor interagisse e acrescentasse na sua fala como é que é a questão da identificação do problema do paciente para que a gente confirme que ele tem a necessidade do transplante. Outra pergunta. A questão geográfica, ela é um item que também é um elemento complicador aqui na Amazônia para chegar o fígado. E como que a gente identifica nacionalmente e como é que funciona este fluxo de entender que o paciente está numa fila de espera que é longa, sabemos disso, precisamos reduzir essa fila, e como é que uma outra equipe, funciona o trabalho dessa outra equipe de identificação de pacientes aptos a serem doadores do órgão. Então, primeiro a questão da identificação, existem já, a região amazônica tem hepatologistas que são referências no país. São hepatologistas que têm um maior entendimento e experiência, por exemplo, em hepatites virais e outras doenças do fígado tropicais, que são comuns aqui e menos comuns no restante do país. Então, já existe essa expertise no tratamento desse paciente. Só que eles conseguem tratar até o momento do transplante. Depois eles têm que encaminhar nos locais onde o transplante não está disponível. Em relação ao acesso, eu acho que nos grandes centros aqui, os pacientes têm acesso. Mas quando existe a necessidade de deslocamento para outros estados, principalmente os pacientes de cidades menores, ao redor dos grandes centros ou mais no interior, esses sim passam a ter dificuldades extremas. Então o acesso fica prejudicado. Se o problema deles fosse apenas se deslocar do interior do Pará para Belém, seria uma situação. Mas além de ir para Belém, ele tem que ir para o Ceará, para Pernambuco, para São Paulo, para o Rio de Janeiro, onde quer que seja, aí é um problema muito maior. É o problema do deslocamento da família, da manutenção no local, encontrar uma hospedagem, viver num local completamente diferente de onde você mora, com os riscos dos grandes centros, né, que hoje são consideráveis, isso tem que ser levado em consideração. Então, assim, quando você implanta, você aumenta muito o acesso. Isso é também indiscutível. Então, assim, em relação à doação, quando você tem um doador local, olha que frustração. Então, você tem um doador local, a comunidade normalmente fica sabendo. Então está sendo muito, até esse momento, que não reiniciou o transplante renal aqui no Rio Branco, é uma frustração muito grande quando tem um doador aqui e se faz todo um trabalho para a manutenção desse doador dos órgãos e para se conversar com a família para conseguir a doação. E é muito frustrante ver os rins indo para o aeroporto para irem beneficiar pacientes em outros estados, sendo que tem mais de 500 pacientes em diálise aqui. Então isso causa uma frustração e um desestímulo à própria doação. Aqui no Pará, quase 1000 testes em diálise. Então, exatamente. Então é assim, isso vai crescendo, né, André? Isso só vai crescendo, só vai acumulando, aumenta a mortalidade na diálise, o governo tem que abrir novos centros para receber esses pacientes. É um problema seríssimo. Com novas máquinas, né? Novas máquinas, isso tudo muito caro. A gente sabe que o preço de um ano de diálise é o preço de um transplante de rim. Então, é assim, só que o paciente em diálise, todo ano ele consome o custo de um transplante. E se ele transplantar, ele sai da diálise, ele alivia um pouco o sistema. Né? E volta a ser produtivo para a sociedade. Doutor, Então, em relação à doação, se você tem pessoas que se beneficiam e circulam na sua comunidade, a própria doação melhora. Por falar nisso, Técio, eu gostaria de te fazer uma pergunta, questão de utilidade pública. O seu serviço é o maior serviço transplantador de pâncreas do mundo. Insuficiência renal, perda de rim, principais causas no nosso meio, diabetes e hipertensão arterial. Te pergunto, você vislumbra a transplantação de pâncreas pelo programa de vocês, o programa Transplante Sem Fronteiras aqui na Amazônia?
Talvez em centros maiores, sim, André. A necessidade de transplante de pâncreas é em torno de 3 a 4 transplantes por milhão de habitantes por ano. Então, por exemplo, no Pará, que é onde tem 8, quase 9 milhões de habitantes, né? Aí na região, eu acho que Belém aí, e as cidades ao redor tem em torno de 2 milhões de habitantes. Mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Então aí seriam talvez 8, 10 transplantes por ano. Então você pode estabelecer um programa. Mas aqui, por exemplo, em Rio Branco, uma cidade aqui com 350 mil habitantes, então fazer 1 ou 2 transplantes por ano, você não consegue estabelecer um programa, né, com treinamento adequado e tudo. Então, nessas situações de necessidade muito baixa, aí eu acho que é melhor você encaminhar para um centro maior e depois continuar cuidando do paciente. Através do TFD, agora, em né? centros, agora em locais mais densos, né, de maior densidade populacional, acho que se justifica. Doutor, houve uma queda no ano passado na doação, em virtude da pandemia também, né? Os números todos caíram de doações. Existe tabus também que precisam ser vencidos, principalmente na comunicação com as pessoas, com as famílias. O número é de 40% das famílias que não deixam prováveis doadores, né? E a gente tem aí até com a gente aqui o Marco, que fez um filme, que o senhor é personagem, né? Ele vivenciou isso. Eu queria ouvir do senhor e do Marco se existiria um programa de governo para que a gente pudesse fazer essa comunicação, uma grande campanha de doação. E aí eu queria ouvir um pouco de vocês dois, do Marco e do senhor, como foi essa produção desse filme? Bom, em relação à doação, eu acho que além das campanhas de distribuição postal, o benefício da doação, transplantar as pessoas no local da doação, estou ouvindo ele. Entre os seus vizinhos, na sua comunidade, pessoas vão nas suas igrejas, vão nas suas festejos, vão para os familiares, e todos veem esse benefício. Eu acho que facilita muito o trabalho das próprias campanhas publicitárias, porque uma coisa é você ver na televisão, doe órgãos, outra coisa é você encontrar o seu colega e falar assim, nossa, eu estou ótimo, eu estava em diálise, agora eu estou ótimo porque eu fiz um transplante. Ou senão eu estava morrendo no UTI, fiz um transplante de fígado, voltei a cuidar da minha família. É muito diferente o impacto. Então, além das campanhas, você tem que fazer transplante. Eu acho que o Marco pode falar um pouquinho dessa maravilhosa experiência. Eu acho que o melhor programa, o melhor documentário de transplantes que eu vi na minha vida foi o que o Marco fez, porque eles se deslocaram, eles vivenciaram bastante isso nesse período que eles trabalharam em cima. Então, acho que o depoimento dele é muito importante aqui. Então, bom te ver de novo, Marquinhos. Parabéns pelo seu trabalho. Legal. Obrigado, Patrícia. Boa noite para todo mundo. Poxa, eu fiz esse filme, eu fiquei, na verdade, 3 anos, né, filmando, né, do começo ao fim, ali, para pegar todas as histórias que estão ali dentro do documentário. E o Dr. Tetro foi uma pessoa que, no fundo, na verdade, mudou um pouco até o direcionamento, assim, do filme, porque quando eu conheci o Dr. Tércio aqui na Lizy Vasconcelos, aqui em São Paulo, eu fui até a PAT, né, que é a casa de apoio que ele tem aqui, e conheci a história dele, conheci um pouco do trabalho que ele fazia ali, e principalmente do que ele fazia aí em outros estados, principalmente no estado do Acre e do Amazonas, né. E eu fiquei maravilhado assim, com o trabalho dele, me abriu muito a cabeça e me trouxe uma outra perspectiva até para o filme, por isso a gente decidiu também acompanhá-lo, né? O Dr. Tércio é um dos personagens do filme e a gente acompanhou de perto todo esse trabalho que ele fez e que ele faz, né? Na verdade, Brasil afora. E é impressionante mesmo essa questão toda das diferenças regionais e da necessidade, né, do transplante nesses outros estados, principalmente esses estados que têm, enfim, né, que tem essas questões que são muito são questões fortes ali no sistema de saúde, que impactam demais o sistema de saúde local. E a gente teve essa oportunidade de acompanhar realmente de perto, ver o dia a dia dele, acompanhar a paciente. A gente acompanhou uma paciente que veio do Acre para transplantar em São Paulo, a Maria Isabel. E ela eu acho ela um exemplo muito forte, assim, porque na época ela tinha 16 anos de idade, né, ela se deslocou, ela morava numa região
acho que entendo que era no interior, né, do estado do Acre, então uma região super pouco desenvolvida, assim, né, ela morava num lugar que, se eu não me engano, não tinha talvez nem água encanada, né, doutor Tércio? E ela veio para São Paulo transplantar com a mãe era uma pessoa super simples, né, então isso era também uma questão forte, eles ficaram na casa de apoio do doutor Tércio, e a Maria Isabel, ela tinha era muito impressionante, assim, ela tinha uma noção de tudo de tudo, assim, né, que estava acontecendo com ela, uma maturidade incrível para uma menina de 16 anos. E tem uma parte do depoimento dela e da mãe que me chamou muita atenção, que foi quando elas chegaram em São Paulo, né, e aí elas falam, a gente tentou no aeroporto um tempo e ficou assustado com aquele movimento, com aquele tamanho de cidade, né, então imagina uma pessoa que vem do interior do Acre, de repente chega no aeroporto de Congonhas aqui em São Paulo, é um impacto muito grande. São os Brasis, Marco, são os Brasis. São os Brasis. Sim, exatamente. Então isso tudo vai muito de encontro com o que o Dr. Tércio falou aqui, né? Você poder se tratar e fazer todo o seu acompanhamento no seu estado de origem faz com certeza toda a diferença. Assim, não, né? Marco, isso que o Marco está falando é uma coisa que poucas pessoas aqui do Centro-Sul que estão no comando das legislações, poucas pessoas compreendem isso, porque não vivenciam, na verdade. Então, quando eles vão fazer regras para o sistema de transplante, regras de tutorias e outras coisas, eles estão pensando nas condições do Centro-Sul e não conhecem essa realidade. É aquela história da centralização, né, doutor Tércio? É uma coisa que você precisa descentralizar com a equipe de gestão pública na área da saúde nos estados de origem, né, nas suas regiões. Cristina, e só completando o que o André falou da reinserção, a Isabel atendi ontem, a Maria Isabel, que ele falou, eu atendi ontem. Ela está, eu acho, com 7 anos de transplante. E ela agora vai fazer enfermagem. Que bacana, que bacana. Então ela vai fazer enfermagem, atendi ontem no ambulatório, nós damos todo o apoio para ela e a gente às vezes contribui um pouco isso, com doutor Tércio, material escolar, sabe, muito apoio. Isso é um item interessante, doutor Tércio. Isso é uma questão interessante, porque as pessoas que passam pelo processo e voltam à vida ativa, ou voltam, obviamente, para aquilo que elas estavam antes, mas geralmente essas pessoas que passam pelo processo criam algum elemento, alguma ferramenta de apoio a quem tem esse problema. Por exemplo, a gente está no Acre, a Isabel está lá, ela vai fazer enfermagem, mas ela poderia, como acontece também, criar uma casa de apoio, criar uma associação onde a comunicação ela flui com mais verdade e com mais integração com os outros estados. As pessoas acabam ajudando a outros que ainda são pacientes em situação crítica. Isso acontece com frequência, não é, sim. Gilvan? Eu queria... acho que o doutor ia perguntar uma coisa para o Marco, que é o que levou ele a fazer esse documentário. Não, são duas coisas. A primeira era ia perguntar para o Marco da onde veio na cabeça dele a questão dele vislumbrar o tema transplante. E como foi que ele chegou com o Tércio. Tá certo? A primeira pergunta. E a segunda, o que o Tércio colocou dos Brasis, que também o Marco colocou no sentido do impacto que a Maria Isabel teve quando chegou em Guarulhos, é o seguinte, isso foi muito bem caracterizado, o Tércio lembra disso, quando o Brasil trouxe uma característica da Espanha, que era o consentimento presumido da doação. Só que o brasileiro se esquece que a cultura espanhola, a sociedade espanhola, é completamente diferente da cultura e da sociedade brasileira. E aí você importa um serviço sem levar em consideração essas peculiaridades. Tanto é que foi um retrocesso na questão da doação de órgãos aqui e se voltou atrás para doação consentida. Concorda ou não, Tércio, com essa colocação? Eu concordo integralmente. Todos os programas devem ser adaptados às realidades locais. Exatamente. E a legislação, na minha opinião, a legislação não deve ser a mesma para o Brasil inteiro, em todos os aspectos. Você não pode começar, por exemplo, um programa do ponto de vista administrativo, impondo as mesmas regras que você impõe com o hospital em São Paulo para o hospital paraense.
O Hospital Paraense, por exemplo, precisa de muito mais suporte numa fase inicial do que o hospital em São Paulo, que está mais preparado e tem mais recursos ao seu redor. A equipe de São Paulo faz dezenas de transplantes, porque lá tem uma população de 45 milhões de habitantes no estado. Então, a vida do cirurgião é diferente da vida do cirurgião paraense. Quer se dedicar ao transplante, mas vai fazer um transplante por mês. Ou um pouquinho mais, se ele se dedicar bastante, pode fazer 2, 3. Então, é assim, essas situações devem ser estudadas localmente e devem se discutir em cada região o que a região precisa e quais as regras que devem ser colocadas. Não dá, na minha opinião, o Brasil é como a Europa, né? Aqui são 27 estados, na Europa são 50 países, só que cada estado aqui cabe em vários países da Europa. Então, aqui, assim, lá no continente europeu, cada país tem a sua legislação própria. E aqui eu acho que cada estado, conforme as suas condições, também deveria ter regras próprias para o desenvolvimento de cada situação, não só do transplante. Isso é uma opinião que eu tenho, que eu carrego comigo por conhecer a realidade em cada local. Ô, Mark, e de onde veio o transplante, Mark? Então, a ideia, na verdade, surgiu porque eu tenho uma amiga que é psicóloga de transplantados aqui em São Paulo. E uma vez conversando com ela começou a me falar um pouco, né, de relatos de pacientes, de casos e tudo mais. Isso me interessou muito, assim. Eu falei, nossa, que vida dura, né? Que situação difícil, que coisa puxada, assim, né? Uma pessoa que passa por um transplante, são às vezes muito tempo numa fila, falta de informação num primeiro momento, né? Uma coisa que me chama muito a atenção, assim, no filme, né? Que me chamou muito a atenção, depois que eu fiz o filme, muitas pessoas passaram a me procurar pela internet, querendo ver o filme como fonte de informação mesmo, né? E isso eu acho muito valioso. Uma coisa que o Dr. Tércio fala, eu conheci o Dr. Tércio num momento de pesquisa do filme. Eu fiz uma pesquisa longa aqui de 4 meses, onde eu fui conversando com muitos médicos, muitas pessoas ligadas ao universo do transplante, para daí chegar nesse recorte que é o filme, né? Para chegar nos personagens que eu acompanhei ao longo desses 3 anos de produção, né? Para chegar nesse filme que eu fiz. E uma coisa que, assim, voltando à questão um pouco do fato do Dr. Tércio ir até o estado, né? Eu percebo que quando você vai até o estado, quando a equipe dele está lá no estado, usando toda aquela realidade local, todos os instrumentos que o hospital disponibiliza e que ele forma as pessoas ali na sua cidade, você tem um engajamento muito maior da equipe, inclusive, né? Porque uma equipe de transplante é uma equipe que tem que ser muito dedicada. O transplante não tem hora para acontecer, né? Então tem que ser uma equipe que está lá, sempre disponível. E acho que esse engajamento, a partir do momento que o médico, que o Dr. Tércio está lá, que a equipe dele está lá, e que esse trabalho é feito localmente, é muito maior, né? O trabalho está sendo feito ali, no hospital daquele grupo médico, né? Daquele corpo de profissionais, entendeu? Então eu senti um engajamento muito grande das equipes locais, né, Dr. Tércio? E Mark, o que mais te impactou no teu documentário? Qual foi o fato, o acontecimento relacionado ao transplante que mais impactou você? Olha, me chamou, quando eu fui para Manaus, eu me lembro da Geralda, né, que é uma assistente social lá, me contando alguns casos e algumas coisas de pacientes ali locais, né, e uma coisa que me chamou muita atenção foi ela me falar de pacientes que demoravam, às vezes, 18 dias de barco para poder chegar em Manaus para ser atendido, para receber um atendimento. Essa é a Amazônia. Essa é a Amazônia. Então, isso é, assim, isso para mim era inimaginável. Assim, nunca... Então, mas é a realidade que é diferente, né? Tem que vir para cá. Obviamente, você conhecendo isso, você traça uma estratégia diferente de atendimento. Exatamente. Do que se você não faz ideia que isso existe, né? Sim. Por isso que eu acho que conhecer as regiões é fundamental para a definição das estratégias de desenvolvimento. Exatamente isso, Marco, muito bem lembrado. É isso aí. Foi muito impactante para mim, foi uma coisa que você repensa tudo, né? Você faz uma outra reflexão sobre a coisa toda, né? É muito impactante.
É uma situação que o Ministério da Saúde deveria ter como linha de frente, né? Para pensar nas políticas públicas e garantir essa facilidade do tratamento nas regiões de origem que a gente vem batendo tanto. Eu queria bater um pouco mais, falar um pouquinho mais sobre a questão da comunicação. Esses tabus que a gente percebe que existem e que se fala muito, ele está muito relacionado à falta de comunicação, à falta de informação. Procede? Eu queria te ouvir um pouquinho, não só o Dr. Tércio, como o Mark também. É por aí, a gente teria que criar mais filmes, mais campanhas, mais debates. A gente está com uma rede de... Mudar o foco da campanha, como o próprio Tércio falou, né? Ao invés de fazer aquela coisa só, doe, não, esse doou, esse recebeu, assim, a família que doou, né? Mostrar esses assuntos mostrar aqui, mesmo tratar desses a veracidade, assuntos. a coisa, né? Porque eu vi o trailer só, não vi o filme. Só o trailer já impacta a gente quando o cara que fala que ele vai receber o rim, né? Na verdade não, quando ele soube que ele podia morrer. E aquela questão de sair do âmbito de discussão da classe médica, como é que a gente pode levar a informação sem que o cidadão seja um paciente e chamar aquele que não é um paciente para ter uma atenção maior para esse tipo de situação que permeia o Brasil inteiro, né? Assim, me parece que sempre é isso, quando você consegue se aprofundar e consegue mostrar esse outro lado para as pessoas, isso sensibiliza, sem dúvida. Eu tentei disponibilizar o filme, enfim, disponibilizei o filme algumas vezes para a Secretaria de Saúde e tudo mais, para fazerem sessões perto, enfim, quando eles bem quisessem, né, na verdade, mas principalmente sabendo, né, que poderia haver mais interesse perto do mês de setembro, que é o mês onde se fala mais sobre doação. E foram poucos que quiseram, que toparam e que acharam que valia a pena fazer uma mobilização e talvez uma sessão com debate do filme e tudo mais, né? Logo que o filme ficou pronto, o próprio Dr. Tércio, a gente fez algumas sessões, né? Uma aqui no Hospital Lefort, em São Paulo, foi muito legal, uma sessão seguida de debate, a sala estava cheia, foi muito, muito legal, assim, isso, e as pessoas, assim, vivenciam, tudo isso que a gente está falando aqui, de alguma forma está materializado em forma de imagem no filme, né? E é muito forte ver isso, porque uma coisa é a gente ficar falando aqui, outra coisa é a gente ver, a gente entender essa realidade, a gente olhar a cara das pessoas e ver elas desde o momento, né, pouco tempo depois que elas souberam que teriam que transplantar, até o momento da cirurgia e o pós-operatório. Tudo isso está relatado no filme, está mostrado como imagem, então é muito forte. Eu acho que isso sensibiliza, né? Então isso muda a percepção e a visão das pessoas sobre o assunto. Infelizmente, esse filme, eu acho que ele tem um valor enorme, mas comercialmente ele é um filme um pouco mais difícil de ser comercializado, sabe? Sim. Porque, enfim, não é todo mundo que se interessa por transplante, né? Por essa simples questão. Então, eu acho que é isso. Eu tento disponibilizar sempre que possível o filme para sessões com debate, para momentos de incentivo à doação e tudo mais. Mas é isso, infelizmente, quem pode promover essas sessões nem sempre também se interessa, acaba porque dá trabalho, né, gente? A realidade é essa, né? Criar eventos para isso, né, para apresentação desses resultados, né, desses produtos. A questão é que você pode fazer isso num auditório de hospital. Simples assim. É muito simples, sabe? Eu levo lá o arquivo, a gente fez, né, aqui no Lefort, foi uma sessão incrível, no próprio auditório do hospital. Eu levei um pendrive com o filme, a gente passou o filme, fez um debate, foi uma sessão riquíssima. A mesma coisa que a gente fez lá em Rio Branco, né, na Uninorte, que foi também incrível, um auditório grande, foi muita gente lá, e os debates ao final das sessões são sempre muito ricos, né, porque as pessoas, lógico, abrem a cabeça, né, e essa informação, ela vai adiante, as pessoas vão levar isso adiante, né, então, no fundo, é sempre isso, você se sensibiliza com o que você também conhece, com as informações que você recebe. Acho que o filme tem um pouco esse papel. Infelizmente, a gente tem um pouco de dificuldade em divulgar e fazer ele circular. A gente vai fazer a nossa parte aqui. A gente vai fazer a nossa parte. O interessante, assim, na Amazônia, eu posso falar da Amazônia. Eu sou de São Paulo e posso falar na linha de fronteira. Eu já vi alguns programas, Dr. Tércio, e
Mark e Dr. André. Por exemplo, o Programa de Desenvolvimento Sustentável do Amapá, o PDSA, que foi implantado lá em, se não me falha a memória, 96, eu acho. Na época, o governador do estado de lá era o João Alberto Rodrigues Capiperibe. E esse programa, não estou falando de governo público, do governo, estou chamando a questão para este PDSA, para este programa, que reuniu pesquisadores, cientistas, reuniu muita gente de fora, veio o pessoal de fronteira ali da Guiana Francesa, muitos franceses, muitos médicos, professores, em que puderam participar da criação e implementação desse processo. O que eu quero perguntar é o seguinte: existindo outros programas que tenham resultados tão bons quanto aqueles do PDCA, vocês podem buscar essa informação no período de 96 até 2003, tá? Mas existindo outros programas nos dias atuais, não pode garantir uma integração entre o programa Transplantes Sem Fronteiras, com outros programas integrados e tão eficientes quanto na área de saúde na Amazônia, não facilita essa comunicação? A gente não pode quebrar tabus e ampliar a informação sobre essas questões tão importantes, pelo menos aqui na Amazônia? Olha, minha opinião é que o programa é totalmente viável e factível desde que exista uma instituição hospitalar interessada, que pode ser pública ou privada. Em Uberlândia, por exemplo, onde nós estamos auxiliando a implantação do novo programa lá, do primeiro programa da cidade, é uma instituição privada que está fazendo transplantes pelo SUS. E nossa própria instituição em São Paulo, tanto o Hospital Lefort como o Hospital Oswaldo Cruz, a Unidade Vergueiro, os dois têm programas SUS de transplantes, e são duas instituições privadas. Então nós crescemos nesse ambiente e aprendemos a lidar com isso, né? A trabalhar dentro de uma viabilidade para a instituição. Então, basta ter uma instituição hospitalar interessada, uma equipe multidisciplinar interessada, porque um programa não se faz só com médicos, se faz com enfermeiros interessados, se faz com fisioterapeutas, com instrumentadoras, anestesistas, enfim. Existe toda uma equipe multidisciplinar que tem que estar envolvida. E, obviamente, o envolvimento do poder público, porque a maioria dos procedimentos serão dentro do Sistema Único de Saúde. Então, se o Sistema Único de Saúde está envolvido, o município deve estar envolvido na contratação dessa instituição para fazer os repasses do Ministério. Deve haver um apoio à equipe multidisciplinar e à instituição no início do programa. Algumas concessões devem ser feitas em termos de atendimento, em termos de facilitação de aquisição de equipamentos. Então, deve haver um envolvimento de todos, senão não decolam. Enquanto o programa vai ficar dependendo de uma pessoa só, o que eu vejo na maioria das vezes? Eu vejo um cirurgião que se torna um destaque, se torna um símbolo de um projeto, e ele se vincula a uma instituição muito grande, num grande centro, e fica indo lá visitar essa instituição, só ele, praticamente. E aí ele acha que com o treinamento que ele adquiriu, ele vai voltar para a sua região, que é completamente diferente de tudo que ele viu, e começar um programa. Então, isso que está sendo feito há mais de 10 anos, esse modelo, não teve resultado. Não teve resultado. E foram recursos gigantescos envolvidos nisso. É um programa envolvido num grande hospital de São Paulo, num hospital top de São Paulo, foi oferecido para o Brasil inteiro, centenas de passagens aéreas, hospedagens, cursos, e foram feitos e não resultou em nada. Nosso programa é muito simples, com poucas pessoas envolvidas em um único grupo, indo lá visitar, conversar com os colegas locais, tal, deu muito mais resultado. Nós apresentamos um trabalho no Congresso americano com 600 transplantes realizados dentro desse projeto em hospitais de outras regiões do país, né? É um programa de interiorização que realmente, na minha opinião, foi muito bem sucedido. Em alguns locais ele não progride, ele não se mantém, aí sim, porque falta política pública.
entendeu? Infelizmente eu via Manaus como um grande potencial para ser um grande centro na região norte e pelas fronteiras até ampliadas ali, né? Também, mas teve um problema lá da operação da Polícia Federal lá, que detectou corrupção no governo, caíram todos os contratos, inclusive o transplante. Por isso que parou. Mas é algo totalmente separado do que estava sendo feito, que era um programa maravilhoso. Fizemos lá 7 transplantes com sucesso e a equipe local muito envolvida até hoje. As pessoas que participavam atendem os ambulatórios, que atenderam com a gente durante alguns meses, fazem captação de órgãos. Então, alguma coisa sobrou disso tudo. Mas a transplantação, infelizmente, faltou a manutenção do projeto no contexto do poder público. A gente fica na torcida aí para que esse programa volte o quanto antes. Deixa eu só colocar um pouquinho isso que o Técio está colocando, que é importante na minha visão. O Técio está com um pouco de prurido, mas eu, como sou cirurgião do local, posso lhe dizer isso. É muito bonito para o cirurgião paraense ir para o Hospital Alemão Oswaldo Cruz e botar o jaleco do Oswaldo Cruz, para o Sírio-Libanês e para o Einstein, para dizer que está fazendo, se capacitando em transplantação, tá certo? E você se defronta numa realidade que não é a realidade de onde você trabalha, do local que você trabalha. Então, veja bem, se para mim você oferecer ir para o Oswaldo Cruz, lá em São Paulo, ou para o Walter Cantídio, que é o serviço do IGES lá em Fortaleza, que é um serviço público, eu prefiro ir para o Walter Cantídio. Por quê? Porque é a realidade que eu tenho aqui no Pará. Perfeito. A realidade que o Técio tem no Oswaldo Cruz, no Sírio-Libanês, no Einstein, não é a realidade que eu tenho aqui. Então, por isso que essas iniciativas, como o Técio está colocando, elas são infrutíferas. E, além de serem infrutíferas, elas têm um gasto do orçamento público que é da sociedade, que você tem que tratar com seriedade. Ou seja, dinheiro jogado fora, sem nenhuma produtividade para a sociedade. É isso que o Técio está colocando com prurido pertinente na questão, mas eu, como cirurgião paraense, estou colocando a realidade para você entender, para a população entender. É uma realidade dura, mas essa é a realidade. É a realidade. É muito bonito para mim eu voltar. A primeira coisa que eu faço lá em São Paulo é comprar um jaleco do Einstein e vir para cá atender com o jaleco do Einstein. Isso é bonito para caramba. Uma propaganda legal, mas é infrutífera. É um portfólio importante. É um portfólio, mas é infrutífero do ponto de vista que o Técio coloca. Existe também, eu acho, André, a importância, quando você vai começar um programa novo, desse porte, dessa visibilidade numa região, você se torna realmente um alvo fácil para críticas, né? Sim. E também você coloca a sua reputação, dependendo do entendimento das pessoas na comunidade, você coloca a sua reputação em risco. Então, ter uma equipe, ter respaldo nesse início, exatamente, está lá do seu lado, está lá te ajudando, do ponto de vista emocional e técnico, é muito importante. Você estará começando um programa respaldado por um grupo que já tem aí alguns milhares de transplantes nas costas e também que já enfrentou todas essas situações. Então, eu acho que esse suporte também é extremamente importante, que é diferente de você ir no local, voltar e começar sozinho. Exato. Perfeito. O negócio de começar sozinho, morreu o primeiro paciente, você vai ser manchete de um óbito. Exatamente. Eu sem nenhum apoio de ninguém. Ninguém quer isso. Isso causa um temor muito grande. Exatamente. Então, acho que além de você, quando você está treinando no seu próprio local, você vê, poxa, é possível com que eu tenho fazer isso? Porque se o cara vem aqui e faz dentro do meu hospital, eu também posso fazer. Então, primeiro, isso é uma coisa importante. E a segunda coisa é você estar respaldado, assim como o seu enfermeiro, com um monte de documentações e processos que são necessários dentro da legislação do transplante. Seu enfermeiro, ele não pode ter dúvida quando ele vai enviar documentos para o Ministério da Saúde. Ele pode também criar problemas para o seu serviço.
a sua instrumentadora, veja, toda a equipe, é importante saber que no local onde eles trabalham é possível e que eles têm o respaldo de alguém mais experiente. E depois de um certo número, naturalmente, se faz essa transição, se for, obviamente, de interesse do grupo local. Perfeito. É muito assunto. Muito assunto que não vai ser encerrado hoje, não, doutor. É muito assunto. Bom, uma coisa certa, o Rede Pará Saúde vai continuar tratando desse assunto. Nós vamos estar em outros momentos com vocês, vamos pegar personagens, pacientes, a gente vai seguir adiante com isso tudo aqui para a gente abrir essa ferramenta aí de comunicação, informando cada vez mais sobre esse assunto. E a gente tem um filme que a gente vai mostrar também daqui a pouco aí, né? Daqui a pouquinho, quando a gente encerrar aqui, a gente vai encerrar, na verdade, com o trailer do filme do Mark, né, que o Dr. Tércio é personagem e pacientes dele também são personagens, que é um filme esclarecedor. Mark, muito obrigado por ter participado com a gente. Doutor André, doutor Tércio, fico com vocês também para vocês se despedirem um pouquinho, né? Um forte abraço a todos. Doutor Tércio. Eu queria agradecer a oportunidade, foi muito gostoso esse bate-papo, e espero que tenha sido bem proveitoso a todos aí, para os seus também telespectadores ou ouvintes, né, que vão poder desfrutar dessa nossa conversa, que foi muito legal. Eu agora realmente que eu para o aeroporto para voltar para São Paulo. Uma boa viagem para você, Mark. Queria agradecer o convite, é sempre, muito bom falar sobre esse assunto e poder informar mais as pessoas. E queria dizer que o filme está disponível para quem quiser fazer uma sessão, um debate, para saber mais, para divulgar, pela causa do transplante. Eu acho que o filme está à disposição, eu me coloco à disposição sempre que alguém quiser fazer uma sessão. Maravilha, obrigada, Mark. A gente vai ficando por aqui, obrigada pela sua companhia, foi muito massa, foi muito legal, bom. Muito legal. Vamos passar agora o trailer do filme e encerrar nosso podcast Rede Pará Saúde. Paciente de 31 anos, ele foi atropelado por um ônibus. Quando a gente fala em transplante, muitas vezes a gente tem a ideia de que nunca vai acontecer. Então a família precisa entender que a morte cefálica é a morte. Senão não tem como a gente solicitar a doação de órgãos. Você vai oferecer um tratamento. Você vai utilizar um órgão que é escasso, com muitas pessoas precisando. Se você implanta esse órgão numa pessoa que não vai conseguir aproveitar esse órgão, então a indicação é questionável. No segundo dia que ele foi internado, a médica foi curta e grossa. Ela falou, olha, você perdeu os 2 rins, não funciona mais, é só transplante. Eu não acho justo, e eu optei dessa forma, que eu não iria perguntar para ninguém da minha família quem poderia ser doador. Mas ele vai depender de alguém morrer para ele viver. Pacientes que muitas vezes chegam aqui com a gente, que demoram 18 dias de barco para chegar aqui. A gente não sabia nada. Minha mãe, ela não sabe muita coisa, ela não sabe ler, não sabe escrever. E por outro lado, a gente tem que ter a crítica que muitas vezes o sistema de saúde realmente não é o que a gente esperaria que fosse. Como é que você vai chegar para uma família de alguém que foi literalmente maltratado dentro do hospital e vai dizer, olha, agora que morreu a gente está pensando aí em vocês doarem os órgãos? Quanto tempo daqui para o aeroporto? Meia hora. No caso aqui, a cidade de Manaus não realiza transplantes de fígado, então o fígado foi alocado para um receptor em São Paulo. A nossa paciente está há 7 meses na fila, esperando por um órgão. Nesse momento, lá no outro hospital, a receptora já está aberta. Então daqui para frente não há mais volta.